estrela no oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante deles e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, queridos irmãos e irmãs, eis que nos colocamos aqui diante do Senhor, com esse coração desejoso em reconhecer cada vez mais também a presença dele em nossa vida, em nossa história, na nossa caminhada cotidiana. Sabemos que para o povo do Antigo Testamento, muitas provações, muitas dificuldades, como diz a leitura de Isaías, muitas trevas cobriam. Também não é diferente de hoje, né? Mas olhando aquela realidade, aí nós temos sim, Deus que sempre se manifesta em meio às maiores dificuldades possíveis. Deus que manifestou-se, sabemos de uma maneira especial já a Abraão, depois a tantos outros, né? Moisés na sarça ardente. O profeta Isaías também soube reconhecer a presença do Senhor, e ao mesmo tempo, estes homens e mulheres também da época, procurando sempre fazer com que o povo percebesse a presença do Senhor. Então esta imagem que a leitura do profeta Isaías traz para nós é muito rica nesse sentido, porque traz essa imagem: as trevas cobrem a terra, mas existe uma luz,
e uma luz sobre Jerusalém. Agora, também me chama a atenção é que esta leitura mostra que o povo de Jerusalém não estava percebendo a presença do Senhor. Não estava percebendo a luz de Deus que brilhava sobre aquela realidade. Povos distantes já estavam percebendo. Povos distantes já estavam vendo a glória de Deus ali. Já estavam vindo até. Então essa imagem que o profeta coloca. E chamando a atenção do povo de Jerusalém, para que também possa perceber a presença do Senhor. E se é verdade que Deus se manifestou de várias formas para o povo do Antigo Testamento, para homens e mulheres como nós, aí nós sabemos que a manifestação excepcional, extraordinária, por excelência, é a manifestação lá em Belém, lá em um lugar muito simples, muito humilde, em meio aos animais, na nossa linguagem, no estábulo, onde estava ali um menino, frágil, humano, mas Deus ali estava presente, e presente realmente, e nós temos essa convicção. Da mesma forma que o profeta Isaías lembrava esta realidade que o povo que estava em Jerusalém não percebia, no nascimento de Jesus também sabemos que aconteceu isso. Muitos não reconheceram a presença de Deus ali. E de repente, alguns magos, morando distantes, de repente percebem o sinal da presença de Deus. Uma estrela brilhou. Mas esta sensibilidade da parte dos magos, esta percepção, demonstra uma abertura, né, à graça de Deus. E eles então fizeram um longo caminho para chegar até este rei dos judeus. Então eles receberam esta mensagem. Então nós temos esta passagem de São Mateus, mostrando todo o percurso realizado por estes magos, no desejo de ali prestar uma homenagem ao rei que nasceu. Então esta, para nós, é uma imagem importante. Herodes, que era o rei da região, este não sabia o que estava acontecendo, mas quando ouviu dizer, já ficou assustado. Claro, a imagem que mostra é que ele também se comoveu, né? Entre aspas, queria saber até onde o menino estava, também para prestar homenagem. Mas sabemos que a intenção de Herodes não era essa. E sabemos com toda certeza por aquilo que aconteceu depois, quando mandou matar crianças para também querer eliminar o rei dos judeus. Mas o que para nós é mais chamativo, penso eu, é esta, sim, sensibilidade da parte dos magos. E ao mesmo tempo, este fechamento presente ali nas pessoas que moravam naquela região, ali em Jerusalém, em Belém, que era uma pequena aldeia ligada a Jerusalém também. Prestar homenagem, reconhecer a realeza, reconhecer a santidade, a divindade. Então isso é fruto também da presença de Deus, da presença do Espírito Santo agindo nos magos. Ouro, incenso e mirra demonstram este reconhecimento da realeza, da santidade, da divindade. Este ato, né, de colocar-se ali, ajoelhar-se, é reconhecendo que ali está o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Bom, olhando a liturgia de hoje ainda, aí nós podemos dizer
que aquilo que a oração chamada coleta, logo no início que eu fiz, lembrando todos os que reconhecem Jesus pela fé, que somos nós também, mas aí a liturgia também traz para nós Paulo apóstolo hoje, na segunda leitura. E ele reconheceu a presença de Jesus também pela fé. Sabemos que o Senhor se manifestou a Paulo de uma maneira extraordinária. E Paulo acolheu a manifestação de Deus. Ao mesmo tempo, Paulo tornou-se um sinal da manifestação de Deus para tantas outras pessoas. Então, aquilo que nós acompanhamos na segunda leitura, ele, diante da comunidade de Efésios, ele está falando sobre isso, falando como que Deus está se manifestando aos pagãos por meio dele agora. Porque ele compreendeu que este que nasceu lá em Belém, este que foi anunciado aos magos, ele veio para todos. Ele veio para salvar a humanidade. Tanto é que os magos também já representam povos pagãos, para dizer que esta manifestação de Deus não é só para o povo de Israel, é para toda a humanidade. E Paulo, ele compreendeu este mistério, ele acolheu este mistério e tornou-se um grande defensor dessa doutrina, desta mensagem. Então, eis o porquê que este apóstolo, ele tem essa atitude bonita. Ele vai até aos pagãos para revelar esse Jesus Cristo, que veio para todos. Então, por isso que Paulo até coloca desta maneira: se soubesseis, né? Se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu. Essa é a graça, que a salvação veio para todos. Então, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Então, tudo isso é fruto de uma abertura também ao Espírito Santo de Deus, para que assim pudesse compreender Deus agindo na história. E eu creio que, de repente, seja isso que Deus quer acontecendo cada vez mais, também em nossa vida. Que nós também saibamos reconhecer cada vez mais a presença de Deus em nossa caminhada e sermos também instrumentos através dos quais Deus se manifeste a tantos outros irmãos e irmãs. Neste contexto da pandemia, nós podemos dizer que foi também um tempo marcado por trevas, por incertezas, por angústias, claro, e muito ainda, né? Medo, incerteza, aí vai. Repetindo a palavra incerteza porque foi forte mesmo. Mas em meio a tudo isso, como perceber Deus se manifestando, Deus agindo com a sua graça? E perceber para adorar mais, para nos colocar numa atitude de prostração diante do Senhor. Saber que Ele, de fato, caminha conosco. É o Deus conosco. É o Deus que caminha ao nosso lado. Creio que quem perdeu entes queridos, em meio à dor da perda, sentiu a presença consoladora de Deus. Sentiu a presença do amor de Deus. Creio que quem perdeu pessoa muito próxima, pôde, em meio à dor, sentir a presença do amor. Isso estou falando, e acredito que essa fala, ela diz respeito a várias pessoas aqui. Quem é que perdeu um ente querido muito próximo, nesse contexto? Bom, vou levantar a mão também, né? Um sobrinho nosso foi nesse contexto também. Mas para dizer como que Deus, Ele se manifesta com a força do seu amor, seja com a presença de amigos, com a oração de tantas pessoas. Então é fundamental esta atitude, né?
de abrir mais os olhos e perceber, Deus está presente, Deus não nos abandona, Deus caminha conosco. É o Emanuel. Por isso que eu falava do contexto do Natal. Deus conosco. Deus assume a nossa realidade. Para as pessoas, as famílias que perderam neste contexto também, em um período aí sobretudo, o trabalho, que passaram tantas dificuldades, até faltando o alimento, muitos já viviam essa situação e aumentou muito. Mas em meio a esta situação de tanto sofrimento, aí nós podemos dizer que Deus se manifestou de uma forma extraordinária através de vocês, através de nossas comunidades, através de muitas pessoas que não são cristãs também, que não professam a mesma fé que nós. Deus se manifestou. A solidariedade foi um grande sinal da presença do amor de Deus. Algo que sempre nos chama a atenção com testemunhos. Lá em Porto Alegre, muitos diáconos também nós temos à frente das comunidades, ajudando, sobretudo nas questões aí sociais da caridade. Então esta partilha sempre acontecia. Se nós conseguíamos atender 40 famílias antes, com a pandemia, de repente conseguimos atender 120, ou seja, 3 vezes mais. Então aí entra até a questão de um mistério. Deus permite, não que é vontade de Deus, não que Deus mandou nada disso. Deus permite, porque deu livre-arbítrio para todos nós, para a humanidade, e a humanidade que nem sempre corresponde à vontade de Deus, que muitas vezes age contrária ao projeto de Deus e vai construindo desgraça para si mesma, né? Mas Deus que permitiu, não que mandou e nem quis pandemia nenhuma, mas aí nós podemos dizer que Deus se manifestou também nestes gestos de solidariedade. Outra graça que para nós devemos louvar, glorificar a Deus, é a questão da vacina. Hoje ainda temos aí pessoas resistentes, pessoas com aquelas imagens tão deturpadas, né? Dando atenção a certas vozes não científicas, preferindo ouvir certas vozes do que os profissionais, aqueles que se prepararam nessa área. E para nós sabemos e devemos entender por aí como manifestação do amor de Deus. Ontem até conversando, né? Alguém disse, poxa, mas o pessoal ficou assustado, a rapidez. Falei, olha, de repente hoje a rapidez acontece em tudo, a tecnologia é assim. Então nós louvamos a Deus. Louvamos a Deus porque também é graça de Deus o que está acontecendo no sentido de vacinação. E nós vamos continuar valorizando, defendendo e promovendo, né? Isso sim, é nossa missão também. Porque eu entendo como manifestação do amor de Deus. Já que a Epifania hoje, também entendo como uma grande manifestação do amor de Deus em meio a essa situação. Estamos acompanhando aí, mundo afora, e muitas pessoas que estão padecendo mais, e as estatísticas mostram, né, que a maioria, pessoas que resistiram, que não aceitaram a vacinação. Claro, mesmo quem foi vacinado, pode passar alguma aprovação? Pode, mas nós estamos fazendo o melhor. Mas para dizer que Deus, Ele é o Deus conosco, é o Deus Emanuel, é o que nós celebramos no Natal. Então, Epifania, manifestação. Se os magos compreenderam, perceberam, se colocaram nessa prostração diante da presença de Deus, então que nós também saibamos reconhecer cada vez mais Deus agindo em nossa história. E saibamos oferecer a Ele aquilo que nós somos, sobretudo, né? Os nossos dons. Nós também oferecemos a Deus nossos dons materiais, também oferecemos.
quando partilhamos com alguém que não tem. Tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, completem. Eu sei que vocês são espertos, né? Tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim. Então nós também podemos reconhecer esse Jesus que passa fome, que passa sede, que tem necessidades na pessoa do irmão, e oferecer, continuar oferecendo. Então essa é a graça que eu creio que podemos pedir ao Senhor hoje, né? Queremos um 2022 bem melhor? Queremos. Então, de repente, essa graça, Senhor, que eu perceba mais ainda a vossa presença em minha história pessoal, em meio às minhas trevas também, os meus pecados, que eu perceba a vossa luz, a vossa presença, o vosso amor, que eu perceba na família, na comunidade, no mundo em que eu vivo, também os sinais da vossa presença, mas que eu perceba, sobretudo, na celebração do mistério, a vossa presença viva, para que eu te acolha, seja na palavra, seja na comunidade reunida, de modo todo especial no sacramento da Eucaristia. Então que em 2022 possamos sim acolher cada vez mais esta presença de Deus que se faz em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.